O amor que temos por nossos animais de estimação é uma das coisas mais puras que existem. Mas e se, um dia, aquilo que volta pelo corredor tiver a mesma forma, o mesmo cheiro, os mesmos passos, mas não for o seu cão? E se o que está te olhando com olhos sem brilho estiver apenas testando o quanto consegue imitar o que você ama? Você está na Vexa, comente aqui de onde você está assistindo. E se já sentiu que algo familiar estava um pouco diferente, talvez essa história explique o motivo. Meu nome é Bruna, tenho 22 anos e moro com a minha mãe e minha irmã mais velha em um apartamento no 13º andar de um prédio antigo em Belo Horizonte. Também temos um cãozinho, o Tobias, um Spitz pequeno de pelos dourados e olhar curioso. Ele sempre foi a minha companhia nas tardes em que ficava sozinha em casa, especialmente nas férias. Aquela semana parecia como qualquer outra. Minha mãe estava no trabalho, minha irmã tinha saído com um namorado e eu aproveitando a solidão para maratonar séries. Era o começo da noite e a luz laranja no fim do dia invadia a sala. Sentei no sofá com um cobertor fino e um pacote de biscoitos. Era o meu ritual. A sala era pequena, mas confortável. Dava para ver o corredor e, ao fundo, o quarto da minha mãe, que tinha uma daquelas araras de roupa sem porta, onde ela pendurava os casacos de inverno. Logo ao lado, um tapete velho que o Tobias tinha adotado como cama. Era onde ele sempre ficava. Eu me acostumei tanto com aquela silhueta enrolada que, às vezes, virava o rosto só para me assegurar de que ele ainda estava ali. Naquela noite, perto das 7, fui até a cozinha fazer algo rápido. Ravioli com molho branco de uma marca que a gente sempre compra. Estava de bom humor, cantarolando uma música qualquer enquanto mexia a panela. Por reflexo, chamei o Tobias. Eu sei que não se deve dar comida de gente para cachorro, mas a felicidade que ele demonstrava com qualquer migalha era irresistível. Chamei umas 2, 3 vezes, ele não apareceu. Estranhei. Tobias sempre vinha correndo com as unhas fazendo barulhinho no chão de madeira, como se fosse a maior oportunidade da vida dele. Mas dessa vez foi diferente. Passos lentos, rítmicos, como se estivesse hesitando. Quando finalmente entrou na cozinha, algo nele me incomodou de imediato: os olhos. Ele estava apagado, literalmente. Aqueles olhinhos brilhantes que minha mãe costumava dizer parecerem duas jabuticabas molhadas estavam opacos, sem luz, sem reflexo. A luz da cozinha batia neles e nada, nem brilho, nem movimento. Me abaixei com cuidado, estendi o garfo com um pedacinho de massa. Como sempre, ele avançou, mas não do jeito de sempre. Ele me mordeu. Ele me mordeu. Não uma mordida de cachorro empolgado, uma mordida firme, precisa, doeu. A pele da minha mão rasgou debaixo da unha até a segunda articulação. Sangrou bastante. Ele comeu o ravioli e me encarou, parado, silencioso, como se esperasse algo de mim. Eu fiquei ali, imóvel, sem entender. Depois, ele simplesmente virou e voltou pelo corredor, desaparecendo no quarto da minha mãe. Senti um arrepio, não pelo corte, mas pela sensação que ficou. Aquela coisa não parecia o Tobias. Parecia uma imitação, um Tobias feito de memória, mas com detalhes errados. Com a mão doendo, fui até o banheiro, limpei o sangue com papel higiênico, passei água oxigenada e me enrolei num pano de prato. Voltei para a sala. O medo já começava a se instalar, mas tentei me convencer de que estava exagerando. Liguei a televisão e coloquei qualquer coisa leve, desenhos animados. Barbie Dreamhouse, para ser sincera, infantil sim, mas era isso ou ficar escutando o som da minha própria respiração. Quando me virei novamente para o corredor, ele estava lá, deitado no tapete com os olhos opacos, sem piscar, só me olhando. Ele estava deitado exatamente onde sempre ficava, no tapete ao lado da arara de roupas da minha mãe. A posição era familiar, quase reconfortante, mas havia algo errado. Era como se a sombra dele estivesse errada, muito imóvel, muito redonda, muito morta. Os olhos, que antes pareciam apenas opacos, agora pareciam buracos, escuros, sem reflexo, sem nenhum lampejo de consciência, só ausência. Aquilo não era só um cachorro sem brilho nos olhos. Era como se alguém tivesse feito Tobias de pano, de plástico, e colocado ali, esperando que eu acreditasse.
Voltei a sentar no sofá, com as costas coladas no estofado, liguei a TV no máximo volume e deixei que as vozes agudas e artificiais dos desenhos preenchessem o ar. Mas elas só me faziam sentir pior. Era como se eu estivesse trancada dentro de um teatro, cercada de atores que fingiam estar vivo, enquanto algo que me observava, esperava o momento certo para quebrar o silêncio. Senti que estava suando, um suor frio, desconfortável, que escorria pelas minhas costas e grudava o tecido da minha camiseta na pele. Olhei para minha mão, a mordida ardia, ainda aberta, e agora latejava com mais intensidade. A ponta do dedo formigava. Havia um corte fino, profundo, que começava logo abaixo da unha e seguia até quase o meio da mão. Eu sabia que aquilo não era um acidente de cozinha. Sabia muito bem o que tinha me causado. Me encolhi sob o cobertor, como se ele pudesse me proteger de algo que já estava dentro da casa. Respirei fundo, fechei os olhos, contei até 10. Quando abri, o Tobias ainda estava lá. Mas agora ele estava mais perto. Não o vi se mover, mas ele não estava mais no tapete. Estava um pouco adiante, com o corpo parcialmente escondido atrás do batente da porta do corredor. Só a cabeça aparecia, e os olhos, sempre os olhos. Eu devia ter desmaiado, mas alguma coisa em mim entrou em modo automático. Eu fui até o banheiro, lavei a mão, troquei a faixa improvisada, tomei um copo de água com açúcar e voltei para o sofá. Liguei o ventilador para disfarçar os sons e coloquei um canal infantil qualquer. Tentei rir de um desenho animado, mas minha mandíbula estava travada demais. Fiquei ali por horas, esperando ouvir a chave na porta, esperando que minha mãe e minha irmã voltassem e devolvessem o mundo normal. E enfim, às 11 da noite elas chegaram. Me levantei com o coração disparado, fui até a porta como se estivesse saindo de uma cela. A luz da área comum do prédio invadiu o corredor do apartamento como uma bênção. Abracei minha mãe primeiro, forte demais. Ela até se assustou com a minha intensidade, mas retribuiu o carinho. Foi aí que o Tobias não veio. Não apareceu correndo, nem pulando, nem latindo. Não tentou cheirar as sacolas da minha irmã, nada. Cadê o Tobias? Perguntei tentando parecer casual, mas sentindo o chão tremer por dentro. Minha mãe, surpresa com a pergunta, respondeu com simplicidade. Ué, Bruna, o Tobias está com seu pai. Ele passou aqui mais cedo e o levou para tosar. Você mesma pediu para ele buscar. Amanhã a gente vai lá pegar. Não conseguia pensar, respirar, me mexer. A realidade se dobrou sobre si mesma como um espelho quebrando em câmera lenta. Todos os sons desapareceram. Tudo o que restou foi o eco da mordida, o som das unhas no chão, os olhos escuros. A ferida era real. Eu sentia a dor, o calor, o peso do sangue seco sob a gaze. Aquilo aconteceu. Mas o Tobias não estava em casa. Nunca esteve. Minha mente recusava aceitar. Afundei no chão da sala, com as costas encostadas na parede, a cabeça latejando e as mãos trêmulas. Minha mãe correu até mim, achando que era alguma queda de pressão. E só quando consegui respirar direito contei tudo. Cada detalhe, a mordida, os olhos, o silêncio, o movimento estranho, o som das unhas no chão de madeira, o jeito que ele me olhou. Minha mãe ouviu tudo calada, com uma expressão tensa. Quando terminei, ela soltou um suspiro pesado, se ajoelhou na minha frente e disse: Bruna, você sabe o que eu sempre falo, né? Quando for uma presença boa, você vai sentir saudade, paz, um calor no peito. Mas se for uma coisa ruim, ela vem com o frio, com o pânico, com o desespero que você está sentindo agora. Fez uma pausa, me olhando com seriedade. Essas coisas existem e às vezes elas se disfarçam, imitam o que a gente ama, mas nunca conseguem fingir o que mais importa. Não tive coragem de dizer que senti pavor, que fiquei paralisada, que chorei em silêncio assistindo o desenho animado, para tentar sobreviver. Só assenti com a cabeça, mentindo um sorriso vazio. No dia seguinte, pedi que minha irmã fosse buscar o Tobias com minha mãe. Eu não queria vê-lo. Por mais que soubesse que não era ele de verdade, uma parte de mim não estava pronta. Não queria correr o risco de ver aqueles olhos apagados de novo. Foram semanas até eu voltar a ficar sozinha com ele. E mesmo hoje, anos depois, às vezes me pego olhando fundo nos olhos do meu cão, tentando encontrar aquele brilho, aquele reflexo que prova que ele está ali. E é ele mesmo.
mas em algumas noites, especialmente quando o prédio está em silêncio e a luz pisca nos corredores, eu ouço aquele som, o som das unhas. Não correndo, mas arrastadas, lentas, como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando lembrar como andar em quatro patas. E essas noites eu rezo em silêncio. Peço que seja o Tobias, porque se não for, não sei se vou ter coragem de olhar de novo.